Olha só, depois que você assistir esse vídeo aqui, nunca mais você vai ter dúvidas sobre a regulagem da cambagem de picapes, por exemplo, como o S10, como a Amarok, como o Hilux, não importa, né? Uma das grandes dúvidas, dificuldades de quem trabalha com alinhamento, é que não tem muita experiência, é quando pegar um carro como esse, é um carro que tem regulagem, né, de cambagem, alguns na bandeja superior, alguns na bandeja inferior, e tem dúvida de como fazer a regulagem, né? Se regula no parafuso de trás, no parafuso da frente, se regula nos dois. Quando mexe na cambagem, altera o caster, eu quero mexer só na cambagem, só no caster, como é que se faz? Então, se você assistir esse vídeo até o final, você nunca mais vai ter essa dúvida, beleza? Então é o seguinte, antes de mais nada, se você não for inscrito, não deixa de se inscrever, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então, quando roda a vinheta, você já senta o dedo no like, valeu? Então é o seguinte, olha só, esse carro aqui, ó, picape S10 99, né? Então o que acontece? Esse carro a gente voltou aqui em cima para verificar alinhamento e cambagem, e olha só como é que estavam aqui as medidas, né? Então a gente tem aqui, ó, cambagem esquerda estava dentro da especificação, a cambagem direita estava fora, e o caster aqui um pouquinho avançado na roda esquerda, né? Então o ideal aqui é reduzir um pouquinho o caster da roda esquerda, e fechar um pouco a cambagem na roda direita. O alinhamento não importa, porque depois que mexer aqui nas cambagens, vai altera tudo aqui. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem aqui, ó, KPI esquerdo e KPI direito. Também vou falar sobre o KPI, beleza? E nesse caso aqui desse carro, a gente consegue de forma involuntária alterar o ângulo de KPI, beleza? Então vamos ver aqui no carro, ó, o que a gente fez? Eu tive que desmontar, desmontei aqui a suspensão toda praticamente, né? Tirei aqui a manga de eixo. Aqui, esse pivô do lado esquerdo inferior, né? Que ele fica bem aqui, ele tá com um pouco de folga, né? Se fosse fazer aqui alinhamento, cambagem, caster com esse pivô gasto, ia dar problema, certo? Tirei aqui esse braço fora, né? Esses dois são dois terminais com esse bracinho aqui de regulagem. Os dois terminais estão bons, mas eu tirei fora porque eu vou pegar essa rosca aqui, ó. Vou desenroscar os dois terminais fora, passar na escova, vou limpar bem essa rosca aqui, para na hora de alinhar ficar fácil, né? Vou conseguir mover isso aqui com a mão, né? Porque aí o preguiçoso trabalha mais, né? Então assim, melhor arrancar fora, passa na escova, no esmeril ali, ó, para ficar a rosca macia, bonitinho. Já que eu desmontei aqui uma parte, já desmontei tudo para poder fazer esse trabalho aqui nesse bracinho. Então é o seguinte, já que tá fora, né? Essa borracha aqui também, ó, do amortecedor, a gente vai trocar. Você vê aqui essa de baixo, ó. A de cima a gente não encontrou para substituir, não tem tanta folga assim, mas vai ficar, beleza? Então, o que acontece? Vamos ver aqui do outro, esse pivô superior, ele tá com a coifa um pouco rasgada, mas ele não tem folga, né? Então, vai ficar assim mesmo, as buchas da bandeja superior também estão boas, né? Ó, o parafuso aqui de regulagem aqui, ó, do lado, nesse caso aqui, eu tenho um vídeo da Amarok, né? A Amarok, ela é feita, a regulagem da cambagem, caster, fica na bandeja inferior. Nesse carro aqui, na S10, essa S10 aqui desse ano, a gente tem aqui, ó, a regulagem na bandeja superior. Então, parafuso da frente, e aqui nós temos o parafuso de trás. A gente vai já falar sobre isso aqui, para você nunca mais ter esse tipo de dúvida de como é que se faz para resolver caster, cambagem e alterar a KPI desse carro. Então é o seguinte, aqui do outro lado, olha só, a gente tem aqui mesma coisa, né? Esse pivô de baixo, aqui o pivô de baixo, ó. Esse pivô de baixo tá bem pior, né? Bem pior. Inclusive é o lado que a cambagem tava bem fora, né? Esse pivô aqui tá muito estragado, né? Então arranquei o pivô de baixo, que ele trabalha nessa posição aqui, certo? Tiramos também o amortecedor. Olha só, essa bucha aqui, ó, tá bem, olha só. Tá rodando aqui dentro tudo, ó, certo? Vamos trocar essa bucha aqui também, que a gente conseguiu. E essa aqui tem um pouco de folga, muito pouco, mas a gente não conseguiu achar essa bucha para substituir, vai ficar assim mesmo. Esse bracinho aqui, esses terminais com esse bracinho aqui, ó, desse lado, esse terminal aqui de dentro, ó, ele tá afogado, a gente vai substituir ele, e esse outro aqui, o terminal de fora, o externo, ele é o mais longo, a gente vai arrancar fora também, e vai amaciar a rosca aqui na escova de aço, beleza? Então é o seguinte, se a gente mexe aqui na cambagem, no caster, no alinhamento do carro, com esse pivô danificado, certamente você vai ter problema, né? É aquela situação de você colocar o carro na rampa, tirar as medidas do alinhamento, cambagem, tudo certinho,
e o carro apresentar desgaste irregular nos pneus, entendeu? Não só pelo pivô, né? Poderia ser pela uma bucha da bandeja inferior, no caso, ou bandeja superior, beleza? Esse pivô também superior também está normal, né? Ele está muito bom, então não vai ser substituído. Então o que acontece agora? Eu vou fazer esse trabalho, né? Estou aguardando chegar essas peças aqui, vamos colocar no canto e eu vou mostrar aqui depois que isso aqui tiver lixadinho aqui para a gente dar sequência no trabalho aqui. Então olha só, aqui ó, já peguei esse bracinho, ó, tirei fora, certo? Os dois terminais, passei na escova, lubrifiquei bastante, ó. Então aqui tá girando com a mão agora aqui, certo? Coloquei o pivô novo, aqui o inferior, coloquei a borracha do amortecedor e tá aqui as borrachas velhas, ó, de um lado e de outro. Aí o que acontece? A gente vai ver aqui do outro lado, ó, é o seguinte, aqui ó, coloquei aqui ó, terminal novo, o terminal aqui é novo, certo? Lubrifiquei certinho, que amaciei o outro fora também, passei na escova aqui ó. E o seguinte, essa abraçadeira aqui ó, ela tava, eu passei aqui no meio dessa abraçadeira aqui ó, eu passei o disco de corte, passei o disco de corte aqui no meio. Por quê? Porque essa abraçadeira estava encostando nas partes aqui e ela atrapalhava que apertasse esse bracinho, porque essas duas peças se encostavam e ela continuava sem um aperto seguro aqui nesse terminal. Então passei o disco de corte aqui no meio e resolvi esse problema. Aqui ó, pivô inferior, lado direito, que o pivô velho foi trocado. E aqui é o seguinte, você vê que esse pivô, ele não tem lado, né? Ele fica nessa posição, poderia ser da roda direita, e lá na outra roda, ele iria ficar nessa posição. Você vê, ó, que não tem lado, beleza? Então, tranquilo, certo? Esse pivô tava muito ruim. Dá pra ouvir, ó, o barulho, ó. Beleza? Então é o seguinte, o que acontece? Agora, a gente vai ver o que mais aqui, ó. Troquei também essa borracha aqui, a imagem aqui não tá, aqui, ó. Essa bucha também é nova. Borrachinha meio feia, não gostei dela. Essa daqui não troquei porque eu não encontrei essa borracha. Beleza, vai ficar assim mesmo. Então é o seguinte, agora a gente vai falar, eu vou aqui, esse pivô aqui, ó, eu coloquei com os parafusos do pivô velho que estava no canto. Por quê? O parafuso que veio, muito curto, né? Então eu tinha a opção de botar o parafuso, mas se eu botasse o parafuso não ia pegar a presilha, a arruela de pressão. Então eu preferi aproveitar os parafusos velho, do pivô velho, e sem botar as arruelas de pressão, né? Porque aqui tem os parafusos novos, ó, com as arruelas. Não botei a arruela de pressão, por quê? Porque esse parafuso aqui, ó, a própria porca dele já é porca de pressão, então ficou mais seguro. Do outro lado, os parafusos vieram um pouquinho maior, né? Então aqui foi um erro lá na hora de embalar os parafusos, embalou errado, ó, o parafuso ficou rente aqui, ó. Do lado de lá, se eu botasse a arruela, praticamente a porca não pegava rosca, né? O parafuso lá ficou um pouquinho menor e eu preferi botar os parafusos velhos. Nesse lado aqui, como pegou, ficou seguro, o parafuso passou rentezinho, então tá seguro. Beleza. Então agora a gente vai falar aqui, eu vou posicionar a câmera para a gente falar um pouco aqui sobre a medida de caster, sobre a cambagem e sobre o KPI desse carro aqui. Beleza? Então aqui é o seguinte, eu vou usar aqui essa chave de fenda para a gente simular uma linha reta, para você imaginar aqui uma linha reta entre o pivô superior e o pivô inferior. Então você observa que o pivô superior com relação ao inferior, ele tem uma inclinação, certo? Quando essa inclinação o pivô de baixo, ele está mais para frente do que o pivô de trás, ou mais para frente do que o pivô superior, a gente diz que o ângulo de caster, né, que é esse ângulo, ó, que é o ângulo zero, o ângulo negativo e ângulo positivo. Positivo é quando a parte de baixo está para frente, 1 grau, 2 graus, 3 graus. O ângulo de caster zero é quando a inclinação ela não está alinhado, né? Não tem inclinação para trás nem para frente. Então é o seguinte, eu já falei em um dos vídeos anteriores, vou deixar a caixinha aqui em cima, o que é o ângulo de caster, mas aqui você vai entender. Então beleza, então olha só, o ângulo de caster, zero, adiantado e atrasado. Beleza? É quando o pivô está mais para trás ou adiantado quando o pivô está mais para frente. Beleza. Nesse caso aqui, ó, que você vê que é um sistema de suspensão com bandeja superior e inferior, você vê que o amortecedor, ele é irrelevante para a gente falar, não importa a posição do amortecedor, né? Se ele está
inclinado para frente ou para trás, se está reto, se está deitado, não importa, né? Porque o próprio amortecedor, ele não é a coluna do carro, né? A coluna de sustentação do carro. Ele tem bandejas independentes, então aqui a gente fala que o ângulo de caster é a inclinação do pivô. Beleza, então é o seguinte, eu vou aproximar aqui a câmera para a gente poder ver agora nesse sentido aqui, ó. Olha só, esse sentido aqui, a gente vê que tem uma inclinação, certo? A gente está olhando o carro de frente, deixa eu posicionar aqui a câmera, e você vê que existe também uma inclinação quando você compara o pivô de cima, certo, com o pivô de baixo, certo? Então, olha só, esse ângulo aqui é o ângulo que a gente chama de ângulo de KPI, tá? É você imaginando aqui, olhando o carro de frente, e você está vendo que, olha no carro bem de frente, e a gente vê que o carro, que esse pivô, olha só, o pivô de cima, ele tem uma inclinação para dentro com relação ao pivô de baixo. Então, ângulo de KPI, ó, aberto, negativo, né? Tá vendo aqui, ó, o ângulo de KPI, no caso aqui, ó, quanto mais para fora ele tiver, mais positivo ele vai estar. Beleza? Então, o que acontece? E quanto mais para dentro tiver o de cima, mais positivo ele vai estar, né? O que acontece aqui? A gente vai ver aqui que esse carro aqui, diferente no caso que eu falei da Amarok, né? Que eu mostrei em um dos vídeos passados. Se você não viu, vou deixar o vídeo aqui em cima na caixinha para você ver. Então a gente observa que esse parafuso ele tem regulagem para fora, né? Ele também tem regulagem para dentro. Então quando eu regulo o parafuso da frente, eu puxo ele para fora, o que acontece? Essa bandeja ela faz esse movimento, ela vem para fora, positivando a cambagem, certo? E automaticamente ela vai adiantando o caster, né? Porque quando a bandeja vem para fora, o pivô ele faz esse movimento aqui para trás, ó. Então, quando você mexe na bandeja superior, o parafuso da frente puxando para fora, você está positivando a cambagem e alterando o ângulo do caster para positivo. O que acontece? Quando você está regulando, quando é um carro que regula na bandeja de baixo, o que acontece? Quando você regula no parafuso da frente, puxando o parafuso para fora, você está abrindo a cambagem, certo? Porque o pivô de baixo ele vai se afastar para fora do carro, tendência de abrir a cambagem, ele vai alterar o KPI e ele vai tornar o ângulo de caster atrasado, ó, porque você está mexendo na bandeja de baixo, então o caster vai atrasar. Então você percebe a diferença? O que acontece? Quando você trabalha na regulagem do parafuso de trás da bandeja superior, o que acontece? Acontece que quando você puxa o parafuso para fora, você está na bandeja superior. A bandeja ela traz esse pivô para fora aqui, ó, positivando a cambagem e alterando o ângulo de caster para negativo, né? No parafuso de trás, bandeja superior, certo? Quando você está usando, regulando, é um carro que você regula na bandeja de baixo, que você puxa o parafuso de trás para frente ou para fora do carro, tá? O que acontece? Essa bandeja faz esse movimento, né? Você altera o ângulo de KPI e nesse caso aqui, ó, você estaria abrindo a cambagem e aumentando o ângulo de caster, beleza? Então, assim, depois que você entende isso aqui, fica tudo muito mais fácil para você trabalhar, certo? Então, você nunca vai se confundir, certo? É só você imaginar que o pivô ele vai se movimentar. Ó, puxei aqui embaixo, o que acontece? Então, você vai entender exatamente como é que funciona aqui. Então, é o seguinte, as medidas do computador, elas não vão ser mais válidas, né? Aqui são as medidas que iniciou. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou remontar, né, toda a suspensão aqui, colocar de volta aqui uma perguntinha, né? De repente, o carro, você regulou aqui, você fez a regulagem dos dois parafusos e a cambagem não foi suficiente, não foi para o local. Por que acontece isso? Não, é o seguinte, o mais comum, né, é você ter, não é que é o mais comum, né? Daí isso depende muito de carro para carro e de como o carro foi utilizado. O que pode acontecer é que o carro ele pode ter empenamento em bandejas, né, tanto superior como inferior, ele pode ter empenamento no chassi, né, no monobloco, ou ele pode ter empenamento na manga de eixo, né? Então a manga de eixo, quanto maior
a estrutura da manga de eixo, tem manga de eixo que isso aqui é bem longo, né? Então, quanto maior a estrutura da manga de eixo, mais fácil a manga de eixo ficar, ela empenar, né? E se ela empenar um ponto específico lá, provavelmente você vai regular aqui nos parafusos ao máximo, para um lado ou para outro, e não vai ser suficiente para fazer a correção da cambagem, beleza? Então é o seguinte, eu vou remontar aqui tudo de volta, né? Vou colocar manga de eixo, colocar amortecedor, vamos colocar disco, sistema de freio, vamos montar tudo de novo e eu vou tirar novas medidas. Então é o seguinte, esse vídeo ele vai ficar por aqui, por quê? Porque senão vai ficar muito longo, certo? De repente, se for possível, se der tempo aqui para mim, depois que eu montar tudo que for fazer o alinhamento, eu acabo gravando um outro vídeo para postar em seguida ou postar depois, beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui, né? Se você gostou, clique em gostei, né? Se você não entendeu aqui a parte da regulagem do pivô aqui, da bandeja superior e inferior, você assiste de novo que você vai entender como é que funciona. Então é o seguinte, para fechar aqui, ó, olha só, olha esse ângulo aqui, ó, o ângulo do pivô, ó, inferior com superior, ó, bem, inclinação forte aqui, ó, de baixo mais para fora, certo? Beleza, agora vamos ver o outro lado, ó. Esse ângulo, repetindo aqui para você, né? Ângulo de KPI. Nesses carros aqui, ele é alterado de forma involuntária, né? Porque quando você mexe nos dois pivôs, né? Quando você mexe nos dois parafusos da bandeja, por exemplo, não, eu quero mexer só no caster, por exemplo. Eu quero mexer só na cambagem. Se eu quero mexer só na cambagem, eu tenho que fechar. Eu quero fechar 1 grau nessa cambagem aqui. E não quero alterar o caster. O que eu faço? Eu fecho meio grau de cambagem no parafuso da frente e fecho meio grau de cambagem no parafuso de trás. Dessa forma, você vai trazer a bandeja toda para fora, em linha reta, você vai conseguir alterar o ângulo de cambagem sem alterar o caster, mas o ângulo de KPI também ele é alterado de forma involuntária, beleza? Informação aqui também importante. Eu não quero mexer na cambagem, eu quero mexer só no caster. O que eu faço? Simplesmente a cambagem, vamos dizer que a cambagem está 0, certo? E eu quero atrasar 1 grau, né? Atrasar o caster em 1 grau. A cambagem está 0, mas eu quero alterar só o caster em 1 grau. O que eu faço? Eu vou pegar, né, no caso, o parafuso da frente, como eu estou mexendo na sapata superior, o parafuso da frente ele vai entrar aqui, ó, a ponto de eu deixar a cambagem tá 0. Eu vou deixar a cambagem aqui negativa, por exemplo, 0,20, tá? Certo? Por exemplo, é só um exemplo. E vou trazer, nesse parafuso de trás, eu vou regular a cambagem voltando para o 0 novamente. O que vai acontecer? Eu vou ter, a cambagem vai voltar para o ponto 0 e eu vou ter mexido só no caster, né? Nesse caso, jogando a bandeja para frente, eu estou atrasando ou reduzindo o ângulo de caster. Certo? E aqui é o seguinte, se eu for mexer na bandeja de baixo, né, se for a bandeja de baixo que tiver regulagem, e eu quiser mexer só no caster, não quiser mexer na cambagem, é a mesma coisa. Só que aqui vai ser o seguinte, olha só, se eu tenho uma cambagem 0, não vou modificar a cambagem, vou modificar só o caster, e eu quero adiantar o caster, o que eu faço? Eu jogo, a cambagem está 0, eu jogo ela para dentro aqui, nessa roda, puxando o parafuso da frente, para 0,20 ou meio grau que seja, certo? E na outra roda eu volto regulando o parafuso de trás, ela para frente, deixando no 0 de novo. O que vai acontecer? A cambagem se manteve na posição normal, sendo que eu adiantei o caster, certo? E se você quiser atrasar o caster, você vai usar o raciocínio contrário. Beleza? Então é o seguinte, é muita informação. Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Valeu!